Olá, bom dia! Eu sou Maltos Galvão e vamos conversar hoje, nessa manhã linda, ensolarada, sobre identificação. Vamos aproveitar esse cenário para uma comparação. Certamente, você sabe de onde eu estou falando. Nós estamos aqui na frente da Catedral de Brasília. Como foi possível você identificar esse cenário? Muito simples, porque nós aqui temos os três elementos básicos da identificação presentes, ou seja, a unicidade. Não existe outra catedral igual a esta. Isso não é o cenário, você está vendo os carros, os barulhos, os sons. Então, ela atende ao critério de ser única. Além do mais, ela atende ao critério de não mudar ao longo do tempo, ou seja, da imutabilidade. Você que já passou por aqui, ou que já viu numa televisão, numa fotografia, é a mesma catedral, do mesmo tamanho, da mesma forma, com as mesmas proporções, com o mesmo número de colunas, a mesma textura, o mesmo local. Portanto, ela não muda ao longo do tempo. E o outro critério é a perenidade, é o fato destas características todas continuarem a existir. É muito simples fazermos agora uma comparação com a papiloscopia. Os nossos dermoglifos não mudam ao longo do tempo. Basicamente uma cicatriz, uma queimadura, mas eles não mudam. Determinado padrão vai continuar. E os determinados acidentes, que todos vocês já conhecem, também vão permanecer ao longo do tempo. Ora, então se não existem outras pessoas com as mesmas impressões digitais, se elas não mudam ao longo do tempo, e se nós continuamos exibindo essas impressões digitais, o último dos critérios está atendido, que é o critério da perenidade. Então, identificação é isso, é sempre um método comparativo. Quando encontramos uma ossada, como podemos dizer que se trata de determinada pessoa? Ora, porque muitas vezes temos uma radiografia que mostra particularidades que sejam únicas daquela pessoa. E essas particularidades vão se reproduzir naquela radiografia, ou também pela genética forense. Mas é preciso ponderar, porque diferentemente da papiloscopia e também da genética forense, a antropologia ela não segue assim de forma tão clara esses elementos. Porque quando eu falo, por exemplo, da unicidade, é melhor talvez trocarmos pelo conceito raridade. Por quê? Porque não é que seja única aquela informação, mas o conjunto de informações vai tornar muito rara a possibilidade da ocorrência. Por exemplo, a informação de que a pessoa tenha uma fratura antiga no fêmur esquerdo. Várias pessoas apresentam, não tão várias, isso é raro, mas se eu junto várias informações, aí o conjunto, como veremos, na nossa conversa sobre probabilidade, torna a probabilidade dessa ocorrência muito rara. Uma outra questão é quanto à imutabilidade. Na antropologia forense, esse conceito deve ser muito bem pensado, porque as coisas mudam sim ao longo do tempo, inclusive muitas dessas mudanças são utilizadas, como por exemplo para se determinar a idade de uma pessoa. Ora, se não ocorrem mudanças ao longo do tempo, como eu posso determinar a idade de uma pessoa? Então o conceito da imutabilidade, ele deve ser flexibilizado e nós devemos entender que, na verdade, a linha do tempo é muito importante. Quando essa informação foi obtida? Se você pega uma radiografia dentária minha, obtida aos 10 anos de idade, você vai ter muita dificuldade para realizar essa identificação. E aí observem bem que se essa radiografia é obtida aos 5 anos de idade, quantos dentes que eu tinha naquela época não estarão presentes? Então vejam que o critério da perenidade também precisa ser flexibilizado. Então, na antropologia forense é um pouco diferente da genética e da antropologia, mas basicamente o conceito é o mesmo. Eu vou comparar algo que eu tenho uma informação em um determinado momento com algo que eu tenho a informação em outro determinado momento. Na antropologia forense, basicamente a gente tem alguns tempos muito importantes. Então, por exemplo, essa própria filmagem que nós estamos obtendo aqui de mim, você pode congelar um quadro e perceber o meu sorriso, a forma do meu crânio. E quando você... Aí, ok, temos essa informação, ela ficou guardada, inclusive você vai guardar no seu computador.
Algum tempo depois, que a gente não sabe quando, espero que seja muito tempo, num acidente, eu morra e seja carbonizado. Ora, então, o primeiro tempo é este, entre o registro e o óbito, porque enquanto eu estiver vivo, várias situações vão acontecendo. Por exemplo, eu posso trocar um dente meu natural por um implante, eu posso sofrer um acidente, ter uma fratura, os meus cabelos vão mudando de cor, como já estão mudando. Então, essa é uma diferença temporal, um lapso temporal nas quais as coisas que acontecem com pessoas vivas vão acontecer. Muito bem, e a partir do momento que eu morra e fique, por exemplo, num terreno baldio, outras coisas vão acontecer que também dependem do tempo. Então eu terei dois tempos, porque quando a ossada, vamos assim dizer, minha for encontrada, eu terei que trabalhar com dois tempos distintos. Isso vai ser muito importante, inclusive, para a colocação entre esses períodos, porque eu vou ter a diferença entre o primeiro período e o segundo período, ou seja, quando a informação foi feita e quando eu estou tentando fazer a identificação no caso de uma ossada. E eu preciso conhecer o que acontece em vida e o que acontece após a morte, até para fazer uma análise cronotanatognose. Então, esse é um conceito muito básico, né, de identificação que nós precisamos saber na antropologia forense. E quando eu falo naturalmente de antropologia forense, você já percebeu. Dentro dela, junto dela, ao lado dela, está a odontologia forense, que tem uma contribuição imensa para que nós possamos realizar identificações humanas. E por que é tão importante identificar? Ora, se você encontra uma ossada, um corpo carbonizado, imagine, por exemplo, um desastre aéreo, é fundamental. A primeira coisa, a primeira resposta que nós precisamos dar é: quem é esta pessoa? E é claro que isso começa com uma triagem básica. E nós vamos começar, por exemplo, dizendo: é ou não humano? E depois, qual é a estatura dessa pessoa? Porque se eu estou procurando uma pessoa de 1,80 m, posso simplesmente excluir, falando: não é possível, porque pela análise dessa alçada, essa pessoa tem no máximo 1,65 m. Claro que existe uma folga nesse cálculo, mas jamais eu posso afirmar será uma pessoa de 1,80 m. Eu vou analisar o sexo da pessoa. A pessoa que eu procuro é masculina? Eu falo: não é essa não, porque essa que eu tenho certeza que seja o sexo feminino. Não estou falando de gênero, estou falando de sexo mesmo. Então a estatura, o sexo, a idade e um dos conceitos muito difíceis aqui no nosso Brasil, que é a ancestralidade geográfica. Quando a família me diz assim: ele era branco, ele era negro, eu já sei, a família está falando apenas cor da pele. Eu peço: me dê uma foto, porque pela foto eu vejo a forma do crânio, que muitas vezes não segue aquele padrão clássico da ancestralidade geográfica. Então essa é a triagem básica que a gente faz em antropologia. E lembrando que todas essas características, elas podem sofrer alterações ao longo do tempo. Então é isso, um abraço, Maltes Galvão, direto de uma coisa que você conseguiu identificar, para a gente poder exemplificar essa ideia da identificação.